Olá pessoal, espero que vocês estejam ótimos, né, e prontos para mais uma atividade, né, no auxílio ao ensino continuado emergencial da disciplina de Meteorologia Básica IF 111 do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje, nesse vídeo, vamos tratar da temperatura do ar e do solo sobre um aspecto mais prático. Então, pessoal, para a gente obter informações, né, sobre a temperatura do ar, né, é muito comum a gente recorrer ao site do Instituto Nacional de Meteorologia, né, principalmente quando a gente não tem estação disponível, né. Então, esse site é mantido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, e tem uma série de serviços disponíveis, né, por exemplo, né, a gente tem avisos meteorológicos, né? Regiões com perigo potencial, perigo grande, por exemplo, de chuvas intensas, né? A gente tem imagens de satélite, né? Que a gente vê todo o deslocamento de massas de ar ao longo do nosso país, né? E tem também, né, a previsão numérica, né? Além disso, a gente tem boletins agrometeorológicos aqui no cantinho superior esquerdo, né? Balanço hídrico de cultivos, enfim, uma série de produtos aqui, né, interessantes, né? Para a gente, né, baixar dados, né, de uma determinada estação, a gente tem algumas opções, né? Entre eles, clicar nessa aba aqui, dados meteorológicos, a gente pode vir aqui, né, em qualquer um desses serviços aqui, ó, dados históricos meteorológicos, mapa das estações e clicar na estação, né? Mas eu vou por esse caminho aqui, ó, vou colocar aqui a tabela de dados das estações, tá? E vou procurar pela estação que eu tenho interesse, né? Então eu cliquei, olha só, apareceu a estação Brasília, tá? Aqui eu posso fazer o download desses dados aqui, né? Tem aqui a data, a hora da observação, temperatura instantânea, máxima e mínima, umidade, ponto de orvalho, pressão, vento, radiação e chuva, né? Então eu tenho uma série de elementos meteorológicos aqui para fazer o download ou fazer a minha análise, né? Eu vou clicar aqui nesse menu, ó, e olha o que aparece, ó. Tipo de estação automática, né? E eu vou procurar aqui a estação de seropédica. Então vou digitar aqui, ó, seropédica, e apareceu aqui, né, a estação de seropédica, a estação Ecologia Agrícola A601, né, é o código da estação. Então eu cliquei aqui e vou escolher aqui uma série de dados de um ano, ó. Vou colocar dia 1º de janeiro de 2019 e 31 de janeiro de 2019, né? Então eu coloco aqui gerar a tabela, né? E ele vai demorar um pouquinho, né, para gerar a tabela aqui, né? Eu já me adiantei e coloquei essa tabela gerada aqui, ó. Então aqui, pessoal, eu tenho a data, né, da observação, tenho a hora da observação e aqui em cima eu tenho a temperatura máxima, né, e temperatura mínima e temperatura instantânea em graus Celsius, né? E aqui eu tenho a umidade relativa do ar, ponto de orvalho, né, que pra gente não interessa, né, nesse vídeo, tá bem? Então eu tenho aqui desde o dia 1º até o dia 31 de dezembro, né, que foi o que eu selecionei lá, e eu vou fazer o download em CSV, tá? Então se eu clicar aqui, ele inicia o download, né, e vai me dar uma tabelinha mais ou menos como essa daqui, ó. Reparem que ela desconfigurou um pouquinho, né, as ordens, lá naquela tabela estava tudo bonitinho, aqui está meio bagunçado, né? A gente tem a data aqui na coluna B, o nome, aqui o vento, a direção do vento na coluna A e assim por diante. Então aqui nessa planilha eu vou selecionar a data que está na coluna B, vou selecionar a temperatura instantânea que está na coluna Q, vou selecionar a temperatura mínima na coluna T e vou selecionar a temperatura máxima na coluna M, né? E além disso, vou selecionar também a hora da medição aqui na coluna V, tá? Então eu vou copiar, né, essas colunas, né? Na verdade eu já fiz isso, eu copiei essas colunas e coloquei aqui, ó, a data, a hora, temperatura máxima representada por TX, a temperatura instantânea e aqui a temperatura mínima representada por TN, tá bem? Então, pessoal, nós vamos a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a temperatura média por diferentes métodos, né? Que a gente viu lá na aula prática, né? Lá na parte prática, que é assíncrona, né? Então, uma forma da gente calcular a média, né, é utilizando todo o conjunto de dados que a gente tem, as 24 observações, né? Então, eu coloquei aqui, ó, método 24 observações, que é essa formulazinha aqui, ó, que vai utilizar cada uma dessas temperaturas aqui que eu observei no meu dia, tá?
e vai usar isso daqui para calcular a média, tá? A segunda fórmula, né, é a do INEMET, né, que usa 5 observações, a temperatura às 9 horas da noite, a temperatura às 21 horas, né, duas vezes essa temperatura de 21 horas, né, que é o final e o início de um novo ciclo, a temperatura máxima representada por Tx mais a temperatura mínima representada por Tn dividido por 5. Ainda eu tenho duas formas de calcular, né, a fórmula que leva em consideração 4 observações, né, temperaturas 9 às 15 e duas vezes as temperaturas 21 horas, dividido por 4, e a forma que leva em consideração duas observações, a temperatura máxima e a temperatura mínima, tá bem? Então, pessoal, antes de começar aqui, eu posso calcular, né, a temperatura máxima e a temperatura mínima, né? Eu coloquei aqui nessa coluna L aqui, ó, uma forma facinha de a gente achar a temperatura máxima e mínima aqui no nosso conjunto de dados. Então, eu coloco aqui igual e a função máximo, né? Abro parênteses e seleciono o conjunto de células que eu quero achar o valor máximo, né? Então, eu vou lá, ó, desde 0 horas até 23 horas, valor máximo, fecho parênteses e dou OK. Então, ele achou minha temperatura máxima de 34 graus, né? E a função mínimo vai me retornar, né, a menor temperatura do ar, né, nesse intervalo aqui que eu estou selecionando, né, que é o intervalo até 23 horas, né, das 0 horas até 23 horas. Fechei aqui o parênteses, dou igual, dou o Enter, né, e tenho aqui a temperatura máxima e mínima, beleza? Para eu calcular a média, né, eu posso usar a função média, né, então eu digito aqui média, abro parênteses e seleciono o conjunto de dados que eu quero a média, né? Então eu selecionei aqui, ó, para o dia 1º, ó, e calculei a média, né, em graus Celsius, né? Que bonitinho para vocês, né? A fórmula do INEMET, né, eu posso calcular ela, né, digitando igual, né, para abrir uma fórmula, abro parênteses e coloco a temperatura às 9 horas da manhã, que está aqui, ó, mais a temperatura, duas vezes a temperatura às 21 horas, que está aqui, mais a temperatura máxima, que está aqui, mais a temperatura mínima, que está aqui, fecho parênteses e vou dividir por 5, né, para obter, né, o valor da temperatura média pela fórmula do INEMET, né? Então, olha só que ficou bem próximo, né, a das 24 observações, né, para o dia 1º, né? Para calcular com as 4 observações, né, o procedimento é o mesmo, né? Eu seleciono, coloco igual, abro parênteses, seleciono a temperatura às 9 horas da manhã, mais temperatura às 15 horas, mais duas vezes a temperatura às 21 horas, né, que está aqui, fecho parênteses e divido por 4. Dou OK, tá? E aqui, né, para eu obter a média, né, com duas observações, eu simplesmente posso colocar aqui a média, né, e selecionar os dados aqui, máximos e mínimo, para obter a média com duas observações, tá? Então, basicamente, né, essa aqui é a forma da gente calcular a média diária, né, com diferentes metodologias, né? Então, se eu colocar aqui, ó, posso fazer um gráficozinho aqui de barras, né, para a gente ver aqui direitinho como que fica, né, as observações nas diferentes metodologias, né? Então, repare o seguinte, a observação, né, a média com as 24 observações, né, que a gente julga ser uma média, né, mais representativa da variação da temperatura no dia, né, ela é bem próxima da INEMET, né, e um pouquinho mais distante, né, da média com 4 observações ou com 2 observações, né? Então, eu posso melhorar aqui meu gráfico, né? Colocando um título, né? Temperatura média do ar. Posso colocar um eixo e aí, né, eu tenho como, né, deixar visível aqui, né, essa diferença aqui, né? Então eu vou diminuir esse gráficozinho aqui, vou deixar ele pequenininho aqui, né, só para título de ilustração para a gente fazer um outro tipo de análise aqui agora, né?
A gente pode observar também a variação da temperatura do ar durante o dia. Né? Então, se eu selecionar aqui a hora, ó, da 0 hora até as 23 horas, né? E selecionar aqui as temperaturas máximas, instantânea e mínima, eu venho aqui em inserir gráficos recomendados, eu coloco um gráfico de linha aqui, ó, e tenho aqui, né, a variação da temperatura do ar no dia, né? Posso colocar aqui, né, o título do eixo, temperatura em graus Celsius, né? E aí eu tenho como fazer inferências, né, sobre, né, a variação da temperatura do ar durante o dia. Então repare o seguinte, ó, aqui a gente tem os pontos de máxima temperatura, né? Então olha só, tá próximo aqui às 2 horas, né? Que é aquele valorzinho que a gente achou aqui no caso da temperatura instantânea, né, que é a linha cor de abóbora, tá aqui, ó, em torno de 34 graus, né, 34,2 graus, tá? E tá aqui próximo às 2 horas da tarde, né, a temperatura máxima, né? Já a temperatura mínima, né, se a gente olhar a instantânea que a gente viu aqui, ó, o valor dela, né, de 22,1 graus, né, ela vai acontecer aqui, ó, 22,1, vai acontecer mais ou menos aqui, ó, entre 4 e 5 horas da manhã, que é um pouquinho antes do sol nascer, né? Que a gente tem um momento de máxima emissão da Terra, né? Desde que o sol se pôs, né, aqui no final da tarde, aqui, né, o sol se pôs, a Terra, o fluxo que a gente viu lá na aula teórica, né, de calor muda, né, e a Terra está emitindo em ondas longas, e o momento de máxima emissão se dá aqui um pouquinho antes do sol nascer, né, que é onde a gente tem a temperatura mínima do ar, né? Então a gente pode calcular isso daqui, né, para vários dias do ano, tá? Então eu vou diminuir também esse gráficozinho aqui, deixar ele pequenininho, né, aqui no cantinho, para a gente fazer outro tipo de análise aqui. Então, pessoal, é uma função bastante interessante, né, que eu vou usar aqui agora, né? Primeiramente eu vou só ocultar, né, essas células aqui, tá? Para a gente ganhar um espacinho aqui, tá? Uma função bastante interessante, né, que a gente tem no Excel, né, é a função mês, né? Então olha só, eu posso colocar aqui, ó, mês, abro parênteses e vou colocar aqui na minha data, ó, tá? E fecho parênteses e dou o OK, né? Então ela vai me retornar o número do meu mês, né? Então no caso aqui janeiro é 1, né? Fevereiro 2 e assim por diante, né? E eu posso arrastar isso daqui, ó, até o final da minha planilha. Olha quantos dados eu tenho, né, disponíveis para um ano de observação, né, na cidade de Seropédica, né? Então, muitos dados aqui, né? Eu vou selecionar até o final dessa planilha e vamos ver quantas células eu tenho aqui, né? Estou aqui no mês de março ainda, ó, só para você ver, mais de 2.000 células. Vou fechar o parênteses, tá? E vou dar o OK. Então aqui, pessoal, eu calculei, né? Na verdade, eu simbolizei cada mês com um número, né? Então eu tenho o mês de janeiro aqui, ó. Assim que eu passar para fevereiro, né, o número muda, né? Para 2, para 3 e assim por diante, né? Eu vou fazer isso até o final da minha série. Então reparem aqui, pessoal, que eu cheguei no dia 31 de dezembro, né? Aqui está o mês 12, ó. E eu tenho mais de quase 9.000 células, né, de dados aqui, ó. Então é muito dado mesmo, né? Então para eu calcular a média mensal aqui, selecionando, né, simplesmente os meses, né, vai dar um trabalhão. Então eu posso usar uma formulazinha, né, diferente, né, para calcular, né, a temperatura média do mês, né? Então eu vou colocar aqui o mês do ano, né? Meses, janeiro, até dezembro, tá? A gente vai calcular até dezembro. Aqui, ó, eu vou colocar a média mensal, né? Em graus Celsius. Então, eu vou colocar aqui bonitinho. Para eu calcular isso, eu posso usar uma função que se chama média si,
né? Aí eu abro parênteses, né? Essa função aqui, ela vai me dar uma média com uma condição, né? Então eu coloco isso daqui, ó. Eu seleciono aqui, né, essa primeira coluna do mês e vou até o final dela, ó. Selecionei, venho aqui em cima, coloco igual a 1. E agora eu seleciono, né, aonde eu quero obter a média, né? No caso aqui, a temperatura instantânea, né? Selecionei aqui, fui até lá em cima, né? Fecho parênteses e dou OK, né? Na verdade, eu tenho que colocar, separar aqui, ó. Eu seleciono a célula da condição, né? Que são os meses, né? Coloco, se ela for igual a 1, né? Eu quero a média, né, desse conjunto de dados aqui na coluna D, tá? Então, essa aqui é a fórmula. Um outro detalhe, né, é que eu tenho que colocar esse igual a 1 aqui, ó, entre parênteses, tá? Entre aspas, na verdade, tá? Que é a minha condição, tá? Então aqui, ó, essa aqui é a temperatura média, né, para janeiro, né? Vou colocar só a temperatura média aqui, porque a gente já tem, né, os meses aqui na coluna à esquerda, né? Então aqui a média para janeiro, eu posso simplesmente copiar essa fórmulazinha aqui, ó, e vou colando para fevereiro, só que fevereiro é o meu mês 2, né? Para março, que é o meu mês 3. Para abril, que é o meu mês 4. E vou fazendo isso, né? Para maio, junho, julho. Então essa aqui é a fórmula mais simples de se fazer isso, né? Tem formas mais sofisticadas, né? Mas vamos devagarinho aqui. Mês 10, mês 11 e finalmente o mês de dezembro, né? Então eu tenho aqui as minhas temperaturas médias e posso dar uma olhada aqui como é que fica o comportamento, né, dessa temperatura ao longo do ano, né? Então, temperatura média em graus Celsius, né, mensal, posso colocar aqui o meu eixo Y, em graus Celsius, né? E aqui eu tenho, né, toda a movimentação ao longo do ano, né? Então, repare o seguinte, né? A minha temperatura, as maiores temperaturas foram observadas no mês de janeiro, né? Tá aqui, ó. Aí a temperatura vai decrescendo, né, até atingir os valores mínimos aqui, ó, em junho e julho, né, entre junho e julho, que já é o inverno, né? Julho, agosto, né, as temperaturas estão bem mais baixas aqui também, né? E aí, a partir de agosto, setembro, a temperatura começa a aumentar, né? Por exemplo, a gente está no mês de setembro, nós já estamos notando, né, uma mudança de temperatura, né? Tava frio e agora começa a esquentar. Então a temperatura começa a subir novamente, né, durante os próximos meses, até atingir o seu ponto máximo, né, aqui em janeiro, fevereiro, mais ou menos, né, até que novamente a marcha se torna contrária, né, vai decrescendo a temperatura anual até o mês de junho e julho. Então, pessoal, essa aqui, né, é a forma que a gente tem de calcular, né, as temperaturas do ar, né? Então a gente trabalhou numa escala diária e numa escala mensal aqui, né? Então, pessoal, coloquei para reexibir aqui, né, todas as minhas colunas, né? A gente trabalhou com a temperatura instantânea, né? Mas isso aqui pode ser aplicado também à temperatura máxima e temperatura mínima, né? Então, o que a gente fez? Calculou a média por diferentes métodos, né? A gente viu a mudança, né, da temperatura ao longo do dia 1º de janeiro, né, que aconteceu em Seropédica, e a gente viu também a mudança, né, da temperatura ao longo do ano, né? A gente calculou as médias mensais aqui, né? Só uma ressalva bem importante, né, é que a gente não viu questão de falhas, né? Muitas vezes a gente tem falhas no conjunto de dados, né? Infelizmente, né, a situação dos dados brasileiros é bem complicada, né, em termos de falhas, né?
mas, né, como o objetivo aqui, né, é uma representação mais didática, né, aí a gente, né, omitiu essa parte da análise preliminar dos dados, tá? Então vamos olhar aqui a temperatura do ar, né, ó, a temperatura máxima e mínima do dia 1º de janeiro, né, 34,2, 22,1, né, graus Celsius, respectivamente. Então olha só a temperatura mínima aqui, ó, 22,1 às 4 horas da manhã e a temperatura máxima 34,2, né, aqui às 2 horas da tarde, né? Então olha só, representa bem direitinho aqui, né, a variação diária, né? E aqui, né, a temperatura máxima, né, ocorrendo aqui em janeiro, 29,2 graus, e a temperatura mínima acontecendo aqui, né, em julho, né? Então representando bem aqui a condição, né? Esses dados são dados reais, né, que a gente baixou do site do INEMET, né, mostrando, né, as condições, como que isso acontece, né, como a realidade, né, foi colocada na apostila para vocês, né, e descrita na aula prática, ok? Então espero que tenham gostado. Esse vídeo pode ajudar vocês, né, em alguns exercícios da apostila, mas em breve a gente deve colocar, né, outros vídeos para novos cálculos a respeito da temperatura do ar, né, em termos de graus-dia, por exemplo, e também da temperatura do solo. Então, muito obrigado pela atenção de todos, né, e até o próximo vídeo.